Boa noite, está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que hoje vai discutir a prisão do presidente Lula, a determinação do juiz Moro para que ele seja preso por conta da negativa do Supremo na concessão do habeas corpus julgado semana passada. Para esse debate, eu convidei o jornalista Cid Benjamin. Boa noite, Cid. Boa noite. A cientista política Márcia Dias. Boa noite, Márcia. Boa noite. E o também cientista político Geraldo Tadeu. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de habeas corpus ao ex-presidente Lula e validou a prisão em casos de condenação em segunda instância. Os advogados de Lula têm até o dia 10 para apresentar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região a última possibilidade de recurso na segunda instância antes que ele possa ser preso. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá. Esse último recurso da defesa de Lula é chamado de embargos dos embargos e não tem poder de mudar a sentença. Depois de esgotada a jurisdição, o tribunal enviará um ofício comunicando a decisão ao juiz Sérgio Moro, que deverá mandar a Polícia Federal prender Lula. O Congresso derrubou o veto do presidente Michel Temer ao programa de refinanciamento das dívidas de microempresas. A decisão foi resultado de um acordo entre o Palácio do Planalto e os parlamentares. O projeto foi aprovado em dezembro e permite às micro e pequenas empresas a renegociarem as dívidas junto à Receita Federal, com pagamento de 5% do valor total em 5 parcelas. O restante poderá ser pago em até 145 meses, com desconto de 100% dos encargos legais, 90% dos juros e 70% da multa. Aumentam os riscos de que o Congresso Nacional deixe vencer a medida provisória que modificou alguns pontos da reforma trabalhista. A medida foi negociada pelo presidente Michel Temer com senadores para garantir a aprovação da reforma, mas a mudança encontra resistência. A MP já recebeu mais de 1.000 emendas, que serão propostas de mudança no texto. Se passar pela comissão mista, a medida ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado antes do dia 23 de abril para virar lei. Eu fico por aqui, mas te espero na quinta-feira, na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o jornalista Cid Benjamin, a cientista política Márcia Dias e Geraldo Tadeu, também cientista política. Em debate no dia de hoje, não poderia ser outro tema, a prisão do presidente Lula. Cid Benjamin, na última semana, na última quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus ao presidente Lula e 20 minutos depois de ter recebido oficialmente essa decisão, o juiz Sérgio Moro decretou a prisão do presidente Lula. Não teria outro caminho, Cid? Era inevitável? Não, eu não sou advogado, mas essa decisão permite a prisão, não obriga a prisão. Além do que, a decisão do Supremo, além do que, a condenação do Lula, e o Sérgio Moro foi quem o condenou em primeira instância, depois o TRF4, lá do Sul, corroborou, até aumentando a pena, a condenação do Lula me parece absurda, porque não há prova, não está provado que ele seja o dono do triplex. E depois não se conseguiu, a acusação, nem o próprio juiz conseguiu apontar o chamado ato de ofício, quer dizer, uma medida do Lula na presidência da República que tenha provocado, tenha retribuído algum favor, etc. Então, enfim, mesmo para um leigo, mas que tem mais que 2 neurônios, dá para
se perguntar, afinal de contas, por que a condenação? A partir dessa condenação é que teve todo o embrulho do Supremo, prende em segunda instância ou não e tal. Mas eu acho que a gente tem que começar a discussão um pouco antes e vendo que não há base nenhuma para a condenação do Lula. Não tem prova, ele não ficou provado que ele é dono do triplex, embora aparentemente ele tinha intenção de comprar, mas não comprou. Entende? E depois não há um ato difícil, uma medida dele na presidência da República para retribuir algum suposto favor. Parece algo, enfim, bastante discutível. A julgar pelo que você falou, teria havido uma perseguição política. A professora Márcia Dias concorda ou não? Qual é a sua visão? Qual é o seu entendimento da decisão de prisão do presidente? A senhora acha que havia provas suficientes para tal? Ou a senhora acredita que também há um movimento político, digamos, na direção do presidente Lula, tentando talvez evitar a sua volta ao poder? Ou, enfim, qual é a sua avaliação? Eu agradeço o convite. Esse é um programa muito interessante porque ele permite a gente debater bastante os temas, né? É um tema muito candente esse. E, na verdade, eu queria retroceder um pouquinho, eu vou falar um pouco do ponto de vista político, né? Da questão, só de haver essa dúvida de se há ou não provas e se esse sentimento que divide a sociedade e que gera paixões, né? Isso é muito complicado. Quando você vê diante de um processo jurídico que deveria ser imparcial, você vê um promotor orando, jejuando, o ódio social nas redes, a defesa apaixonada por um lado, ou seja, o clima político é de divisão. Então, o que a gente percebe? Eu não vou entrar no mérito da decisão, se aprova, se não aprova. Só o fato do contexto geral político estar nessa situação de dúvida, isso já nos coloca diante de uma situação que o pai do liberalismo político, John Locke, um filósofo do século XVII, ele dizia que os homens deixaram o estado de natureza, onde eles viviam relativamente pacificamente, em busca de um juiz imparcial. Porque se cada um julgasse com as suas paixões, ia julgar a favor dos seus amigos e das suas preferências. No que vai em busca de um juiz imparcial, é isso que vai manter e vai gerar uma ordem liberal, que é essa na qual a gente vive. Qual é o problema que nós estamos diante? A gente está diante de um caos iminente, porque a gente está diante de uma situação em que foi emitida uma ordem de prisão, que provavelmente, de prisão não, de autoentrega, né? De prisão, mas de comparecimento, que provavelmente não vai ser cumprida. Existe uma mobilização popular de proteção a esse ex-presidente. E, de outro lado, existe todo um movimento contrário de pessoas querendo ver essa prisão. Ou seja, a sociedade, a gente está diante de um eminente caos social. E isso aí tem que ser reconhecido. Por quê? Por conta de uma insegurança jurídica, como bem disse Cid Benjamin, porque um julgamento que não julgou com provas efetivas para uma condenação tão rápida e dessa maneira fica parecendo, de fato, uma perseguição política. Geraldo Thadeu, concorda ou não? Você acha que realmente não havia nenhum tipo de embasamento e o que resta na análise de tudo o que aconteceu é um movimento de natureza política tentando confrontar o presidente Lula? Olha, agradecendo o convite também, eu queria dizer o seguinte, eu acho que esse processo está irremediavelmente politizado. Isso é fato, né? Eu também não vou me alongar aqui em considerações sobre se havia prova material ou não, o nexo de causalidade. Eu não li o processo, confesso que não li o processo para dar um parecer, né? Eu sou doutor em Direito, eu teria até condições de fazer esse tipo de análise. Mas, ficando nas questões mais propriamente políticas, eu acho que há irremediavelmente uma politização de todo esse processo. Quando a gente vê, como a Márcia disse, né, tem procuradores jejuando, fazendo PowerPoints, né, enfim, atuando de maneira muito agressiva. Política, na verdade, saíram do âmbito jurisdicional e estão atuando politicamente. Na verdade, há setores do Ministério Público e do próprio Judiciário que se arvoraram na tarefa do ativismo político. E a politização não parte só, a gente poderia dizer, partiu do PT, do ex-presidente Lula. Não, a politização vem de ambos os lados. Hoje, o Sérgio Moro é considerado herói por uma certa classe média, os procuradores, quer dizer, então todo esse processo está irremediavelmente politizado e daí a gente perde a capacidade de dizer, olha, até aqui nós estamos diante de um juiz imparcial.
Daqui para frente, não. Então, ele... A própria divisão do Supremo na votação 5-5, depois foi desempatado pelo voto da presidente Carmen Lúcia, você acha que é um reflexo da própria divisão da sociedade brasileira? Ou seja, 5 de um lado, 5 de outro. Sem dúvida, não havia 5 a favor do Lula e 5 ou 6 contra, que ali se misturavam várias questões, a questão do garantismo, a questão do princípio da presunção de inocência, a questão da efetividade. O Barroso, o Fux são mais pela efetividade. O direito é uma corrente de constitucionalistas que defende esse ponto de vista, que o direito tem que ser efetivo, ele não pode ser só declaratório. E, por outro lado, né, o Marco Aurélio, o Lewandowski, o Celso de Mello... Você não acha que o direito tem que ser efetivo, mas sempre com base no que está escrito a lei, sempre com base na letra fria da lei, dos códigos? Porque se você se valer da hermenêutica para interpretar como você quiser a lei, fica muito difícil, fica incontrolável o processo. Cada um olha para o enunciado do texto constitucional e vê de uma maneira. Se houver liberdade a esse ponto, nós não temos nenhum tipo de garantia para nada. Não, deixa eu só esclarecer aí, a bem da verdade, não é assim, não são visões individuais, né? Existem correntes doutrinárias, existem correntes interpretativas e toda lei precisa ser interpretada. Não existe uma lei... Né, o artigo 121 do Código Penal diz matar alguém. Isso precisa ser interpretado, em que condições, né, qual é a relação... Mas você não acha que estão se interpretando de uma maneira absolutamente antagônica? Por exemplo, presunção da inocência, está lá no artigo 5º, muito bem, mas há uma ponderação, não, mas a presunção da inocência vai até aqui, depois... Quem disse isso? Ele, enfim, é uma interpretação individual do ministro. Depois de certo ponto, prevalece o sentimento popular, prevalece o sentimento da necessidade de se punir atos de corrupção, ou seja, essa graduação, até onde vai a letra fria da lei e até onde não vai, quem está fazendo de maneira abstrata é o magistrado. É o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete autorizado da Constituição. Que a gente goste ou não das decisões, o sistema é esse. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já. Eu queria fazer...